Queridos, nós chegamos agora ao momento de fazer uma reflexão na palavra do Senhor. Queria convidar a abrir o livro do profeta Ageu. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Para um momento de reflexão, eu estava devocional em casa, olhando, examinando e veio, tinha passado pela Bíblia, folheando, encontrei o livro de Ageu e descobri que há nele uma mensagem para a igreja hoje, para a igreja brasileira, para a igreja da atualidade e especialmente para a terceira igreja evangélica congregacional de João Pessoa. Ageu, capítulo 1, versículo de número 2 ao versículo de número 4. Tempo de reconstrução. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor venha a ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas ou estocadas, enquanto esta casa fica deserta? Deus nos abençoe. Lendo a sua palavra nessa noite em nome de Jesus. Agora fique quieto, por favor, desligue os celulares, a não ser que você esteja de plantão, policial, médico, enfermeiro, alguma coisa assim. Depois você liga o celular e conversa com você quiser. Acha todos os tempos, da Oi, da TIM, que tiver, está claro, que tiver direito aí, mas agora o momento de você parar, se concentrar, estar com os ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor para o seu coração nesta noite. Vamos orar, pedindo que Deus nesta noite seja gracioso para conosco, nos abençoe também nesta parte do culto. Pai, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de sermos os seus filhos, de estarmos aqui na tua casa nesta noite para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Queremos te agradecer por esse imenso privilégio e queremos nos render diante do Senhor nesta noite. Nós estamos aqui desejosos, com o coração ansiosos para ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e cheia de majestade. Pedimos, ó Deus, a tua bênção para a parte deste culto, esta parte que vai iniciar agora, dá-nos graça. Capacita-nos, ó Deus, pelo teu Espírito para compartilhar com teus filhos aquilo que tu falaste no teu coração. Abençoa a igreja nesta noite, abençoa a todos que se encontram aqui nesse santuário. Abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos empreendimentos. Que nós sejamos nesta noite alcançados pela graça do Senhor nosso Deus. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia, eu vou montar um cenário histórico, né, para depois contextualizar o livro e depois a mensagem. O Antigo Testamento ele tem uma classificação: Pentateuco, livros históricos, os livros poéticos e livros proféticos. Os proféticos são 17 livros, 5 chamados profetas maiores e 12 chamados profetas menores. Dentre eles está o livro de Ageu. Você também tem que considerar que esses homens de Deus foram levantados em época de crise na vida do povo de Deus, do povo de Israel. Enquanto não havia crise, a atividade profética era assim, digamos, insignificante. Mas quando havia uma crise no meio do povo de Israel, Deus enchia o homem, chamava o homem, enchia do Espírito e usava para divertir e para consolar aquelas 3 áreas que a profecia alcança, né? Edificação, consolação e exortação.
visando uma restauração do povo de Israel, o povo que tem um compromisso com Deus, tem uma aliança com Deus. Como assim a igreja tem uma aliança com Deus na atualidade? Se você olhar a história do povo de Israel, você observa que tem um período em que havia uma teocracia, quer dizer, o povo era governado por um rei estabelecido por Deus. Por causa do pecado de Salomão, o reino dividiu-se nas mãos do seu filho Roboão. E agora o povo de Deus estava dividido em duas grandes nações, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel ou o reino de Judá. Muito bem. Por causa do pecado do povo, eu estava olhando assim, uma visão panorâmica dos livros proféticos, e eu descobri e percebi que alguns pecados graves fizeram com que aquele povo, aqueles dois reinos fossem destruídos em épocas distintas. Por exemplo, o pecado da idolatria era algo muito grave na vida do povo de Israel. O povo que só tinha um Deus verdadeiro, está se inclinando diante de outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. O pecado da impureza sexual, relacionamento sexual fora do matrimônio, também houve problema nesta área no meio do povo de Israel. A questão da violência, a questão da injustiça social e a questão cultural, o descaso do povo em relação ao culto que era celebrado no Senhor, e foi uma dessas facetas que Ageu vai contemplar aqui em seu ministério, que durou apenas 4 meses. Esse homem foi levantado por Deus para ministrar ao povo que retornara do cativeiro babilônico. Ele é chamado de profeta pós-exílico, quer dizer, depois do exílio que Israel passara na Babilônia durante 70 anos. E, meus irmãos, esses homens eles foram levantados por Deus para trabalhar nesta área. Nós temos um profeta, por exemplo, Isaías, que o ministério dele foi de 60 anos aproximadamente. Jeremias, de 50 anos, mas este homem, Ageu, trabalhou apenas durante 4 meses como profeta do Senhor, no meio do povo, dos que retornaram do cativeiro. Agora, observe o seguinte: quando o reino de Judá foi destruído, que primeiro foi destruído o reino de Israel por causa do pecado pelos assírios, o reino de Judá ainda durou mais de 100 anos. Mas em 586 a.C., o reino foi destruído pelos caldeus, os babilônicos, e levado o povo em cativeiro em umas 3 ou 4 léguas de cativos. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele povo, aquele era o povo de Deus. E no devido tempo, Deus levanta um rei chamado Ciro, e ele já um rei da Pérsia, porque os caldeus foram destruídos pelos persas, e que era justamente aquela profecia de Daniel, era a cabeça de ouro daquela estátua, era os babilônicos, o tórax era os persas. Então, no governo persa, eles autorizaram os judeus voltarem para reconstruir o santuário e a cidade de Jerusalém. Aí estamos aproximando agora do assunto aqui de Ageu. Então, quando o povo retorna, eles vieram sob uma orientação de um líder designado pelos persas, e depois outro chamado Zorobabel, que era neto do rei Joaquim, que era da descendência real, da descendência de Davi. Muito bem. Então, o que acontece é que Ciro tinha ordenado que os judeus voltassem para a terra de Israel e reconstruíssem o seu santuário, e financiou a obra, ou melhor, o trajeto do povo lá da Babilônia para a terra de Israel, para aquela obra de reconstrução. Muito bem. O povo começou esse planejamento, mas depois caíram no descaso. Os que ficaram lá
que não foram levados para os cativeiros, aquelas pessoas mais antigas disseram que ainda não era tempo de reconstruir a casa do Senhor. A turma que viera do cativeiro, a turma mais nova, disseram: olha, a glória desta casa, esta casa jamais vai ser comparada com a casa que Salomão edificou. Então, começaram esse questionamento e a obra foi demorando, enquanto Deus levanta agora dois profetas, que é Ageu e Zacarias, para animar o povo naquela obra de reconstrução. Obra difícil, complicada, porque havia uma oposição dos samaritanos. Daí você vai entender porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, que era um povo misturado, e eles se opuseram à reconstrução do santuário. Foi construído, mas com muita luta, com muita dificuldade. Muito bem, mas eu queria nessa noite, irmãos, eu vou dar uma visão panorâmica do livro de Ageu e enfatizar algumas coisas para a sua edificação espiritual. O livro de Ageu tem quatro partes. Você poderia, assim, se você tiver a Bíblia consigo, por favor, abra sua Bíblia, comece a olhar. Eu vou tentar explicar para você de uma maneira bem simples, para você entender este livro e até, quem sabe, começar a ler em casa, né? Tem quatro partes, ou quatro classificações. A primeira parte, irmão, se refere a uma repreensão que o profeta dera a Zorobabel, que era o líder político, e ao sumo sacerdote Josué, que era o líder religioso. Porque, e juntamente com o povo, porque eles achavam que ainda não era o tempo de uma reconstrução, deveria se passar mais tempo. Então diz a Bíblia, no texto que eu li para os irmãos, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo aqui a Zorobabel, governador político, o sumo sacerdote Josué, e ao restante do povo, dizendo, diz a Bíblia, assim fala o Senhor dos Exércitos. O desejo já era uma espécie de um jargão, de um mote, de alguma coisa que está na boca do povo. Todo mundo diz: olha, não é tempo de reconstrução. Este povo diz: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Aí agora entra o profeta falando de uma maneira bem incisiva, dizendo: porventura para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. Então, nesta primeira parte, Deus levanta o profeta Ageu para falar aqueles dois líderes, o restante do povo, sobre este mote que havia no meio do povo de Israel, do povo de Deus, e que não era tempo de reconstrução, de restauração e de renovação. E ele começa a mostrar que aquela atitude do povo estava acarretando o juízo de Deus sobre ele. Aí que está o problema, né? Mas geralmente o pecado atrai consequências funestas para a vida da pessoa. A palavra de Deus diz: a maldição sem causa não virá. Eu não quero dizer aqui nessa noite que o fato de você estar passando dificuldade na vida seja a consequência do pecado. Pode até ser. Pode até ser. Então diz aqui o profeta para aquele povo: semeais muito, recolheis o quê? Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. E ele começa a falar, começa a ministrar, orientando o povo: traga madeira, suba um monte, edifica a casa, e dela me agradarei, serei glorificado, etc, etc. E começa a dizer que esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E este povo, quando procede para casa, dissipei com um sopro. Por que causa? Qual era a causa, irmãos? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um corre a sua própria casa. Parece que eu estou vendo a igreja hoje da atualidade. E começa Deus a falar e a orientar
Este homem, Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué e o povo, eles ouviram a advertência do Senhor, temeram a Deus e começaram a trabalhar. Essa é a primeira sessão. A primeira sessão, até o versículo 15. A segunda sessão foi justamente aquilo que eu falei. Um grupo dizia: esta casa não vai ser comparada com a casa que Salomão edificou, não vale a pena, vai ter um brilho menor, etc, etc. Mas o Senhor diz o seguinte: que a glória desta última casa, amém, irmãos, será maior do que a glória da primeira casa, louvado seja o nome do Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda parte, a terceira parte, fala sobre a questão de um assunto interessante. O povo começou a trabalhar e porque a primeira coisa que foi edificada na casa foi o altar, para adoração a Deus. E começaram a adorar a Deus sacrificando. Só que os sacrifícios que eles faziam estavam misturados com a impureza. E eu tremei com essas palavras. E Deus disse assim para eles, né? Versículo 14: então respondeu Ageu dizendo: assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, tudo que ali me oferecem, imundo é. E eu tremi, irmão, porque nós estamos aos nossos domingos oferecendo culto, adorando ao Senhor, né? E Deus, ele tem pavor quando a adoração está misturada com a iniquidade e com o pecado. Isso traz para nós nessa noite uma grande responsabilidade diante de Deus, viver a vida de santidade. Você que tem ministério na igreja, tem louvor, você prega, você dirige o trabalho, você faz isso e aquilo. Se você não se conscientizar desta grande realidade da palavra do Senhor, você vai sofrer as consequências. Por quê? Porque nós estamos adorando a um Deus puro, santo e verdadeiro. E o povo vinha oferecer a Deus sacrifício, cada um trazia o seu cabrito, um par de rolinha, de pombinho, trazia um bezerro para oferecer a Deus, mas aquilo Deus não aceitava porque considerava imundo. Por quê? Porque havia a adoração misturada com a iniquidade, com o pecado. E não há como agradar a Deus dessa maneira. E a última parte deste livro fala sobre futuro, sobre escatologia, fala sobre o Messias, porque Zorobabel, eu falei aos irmãos, ele era neto do rei Joaquim, que era da família de Davi. Então esse homem, ele representa aqui a Cristo, né, com o anel de selar, com autoridade real para governar a igreja e o universo, etc, etc. Então aqui termina este livro. E você agora já tem uma visão panorâmica do livro de Ageu. Agora deixa eu compartilhar com vocês um pouco sobre 4 grandes questões que eu descobri neste livro, fora esse encadeamento que falei aos irmãos e alguns se confundindo com ele. A primeira coisa é o seguinte: uma mensagem de convocação, servos sendo convocados para uma obra de reconstrução. Meus irmãos, todos nós somos servos de Deus pela graça divina. Diga amém, irmãos. Porque se você não é servo de Deus, é complicado a sua situação. Você tem que considerar isso aí. Você é servo do Senhor, então Deus me chamou. E você não pode se omitir. Deus levanta homens e mulheres para divertir a igreja, para chamar o seu povo à responsabilidade, para colocar o seu povo de novo nos caminhos dos seus pés do Senhor. Porque hoje nós estamos vivendo no meio de uma geração evangélica, que professa a fé cristã, mas uma geração que está encharcada com as coisas deste mundo. A grande mensagem desse livro aqui, para mim, para o meu coração, eu vou dizer da segunda coisa. Agora não, agora vamos falar sobre essa questão da chamada, da vocação. Você foi escolhido por Deus graciosamente. A Bíblia diz: não foste vós que me escolhestes a mim, disse Deus, Jesus, mas eu vos escolhi agora. Você é uma pessoa privilegiada, você é uma pessoa abençoada por Deus, você é uma pessoa que Deus tem propósito na sua vida, e você não pode deixar de ouvir a convocação de Deus. Diga amém, irmãos?
Você não pode, irmão. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e não é esse propósito que nós estamos vivendo aqui, uma vida acanhada, uma vida sem graça, sem poder, sem entusiasmo e sem consagração. Esses homens foram levantados em época de crise, para falar, para divertir, para dar um grito à nação de Israel. Porque no interior tem um ditado: por causa de um grito completo, por causa de um grito se perde uma boiada. Deus tem levantado homens e mulheres para dizer à igreja: este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E é preciso ouvir a voz de Deus. É preciso dar ouvido à voz de Deus através de sua palavra. E não fazer ouvido de mercador. Quando Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é preciso ouvir a voz de Deus. E Deus está falando. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus não deixou de falar à sua igreja. Está sempre falando, de maneira mais variadas possíveis, porque Ele é Deus, Ele tem interesse na sua vida, amém? E Ele não vai deixar você na mão do diabo, nem na mão do pecado. Ele não desiste de você. Ele trouxe aqui nessa noite para falar o seu coração, para você ouvir a voz de Deus, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade, e enche o coração de alegria e de prazer de estar na presença do Senhor. 4 meses de ministério, mas que ministério poderoso, de reconstrução, de restauração, de renovação, de fazer levantar-se, subir ao monte, cortar a madeira e fazer a casa, para que Deus pudesse ser adorado e celebrado naquele santuário. Amém, irmãos? Deixa eu entrar na parte mais difícil, que é a mensagem de recriminação. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, né? Mas não está. Aí Deus levanta alguém para dizer: olha, não está bem, não está certo, é preciso parar, é preciso, como ele diz aqui, considerar os vossos caminhos, parar, pensar, refletir. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não está satisfeito com a sua igreja, na minha avaliação. Nossa igreja aqui, congregacional, terceira igreja congregacional. Mas pastor, não diga isso. Eu gostaria de não dizer isso, mas é o que nós vemos aqui, irmãos. Tem crente que está sendo arrastado para a igreja como se fosse por camundongo para dentro da água. Dá trabalho, gente. Depois de um gato, quem subir na telha, como é difícil. E tem crente assim, Deus falando, Deus ministrando. Olha, irmão, o Senhor disse para a sua igreja: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. E por que você perde o privilégio de vir para estar usufruindo da presença do seu Deus? Irmãos, o culto é a coisa mais séria que existe na vida do cristão. O momento que nós nos reunimos para celebrar ao Deus Altíssimo, ao Deus que por nós tudo executa. Tem gente que mora em cima da igreja e esquece que a igreja está reunida para buscar a presença do Senhor. Onde é que nós vamos chegar, irmãos? Aquele povo, a obra já fora autorizada, Deus já abrira as portas, o propósito de Deus já estava sendo realizado. Ciro já ordenara, era o governador do mundo, era o senhor da face da terra, dera dinheiro, dera tudo, facilitara tudo para a reconstrução do santuário. Mas o povo dizia: ainda não é hora de reconstruir a casa do Senhor. Aí Deus recrimina aquele povo por causa disso, por causa desse posicionamento do coração. Gosta mais de televisão, de jogo de futebol, de basquete, de isso, daquilo, e esquece de subir à casa do Senhor para cuidar da sua vida espiritual e de sua família.
depois está se queixando. Irmãos, ainda há muita terra para conquistar no seu coração, viu? No meu coração, no nosso coração. Amém. Ninguém, disse Paulo, que milita se embaraça com o negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o regimentou para a guerra. Paulo se queixou de um obreiro que servia a Deus, era seu companheiro, trabalhava. Veja o que Paulo disse aqui: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Na época tinha esse problema. E se foi para Tessalônica, crescendo para a Galácia, indo para a Dalmácia, e o apóstolo estava sozinho na prisão, precisando de um companheirismo, de alguém que orasse com ele, conversasse com ele e ajudasse naquela caminhada tão difícil que ele estava experimentando. Será que Deus não está olhando para o seu coração nessa noite, falando no seu coração, irmão? Você está tão encharcado com as coisas deste mundo, só pensa, os olhos estão tudo para baixo, só vê as coisas deste mundo. Você que foi salvo e remido, você que está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, por que você está sendo envolvido com as coisas deste mundo? Olha, irmãos, a nossa luta não é contra a carne, disse Paulo. Não é contra o homem, é contra o diabo e seus anjos, e é no reino espiritual. Eu conheço uma pessoa nossa, muito amiga, eu digo que o diabo colocou uma carga tão grande sobre ele, que ele não tem mais tempo de servir a Deus. Não tem mais tempo. Não consegue administrar o tempo, não consegue. Isso traz prejuízo para ele, para a sua família, para a igreja e para o reino de Deus. Sabe quantos pastores estão envolvidos para candidatos aqui, irmãos, nessa eleição agora de outubro? 260 pastores neste país, pastores, título de pastores e bispos, fora mais 10 que devem ser presbítero, diácono e por aí vai. Perderam o foco, perderam a visão do reino de Deus, estão vendo as coisas fora deste mundo, construção social, dinheiro, neste mundo, quando o nosso reino, a Bíblia diz, vocês não são deste mundo, vocês são do mundo espiritual, do reino de Deus. Não estou dizendo aqui que você vai deixar seu emprego, seu trabalho, ficar só na igreja orando, não é isso. É questão de prioridade. Aqui é uma questão de prioridade. O povo dizia, não chegou, Deus chegou. Cada um cuidando da sua casa, melhorando, reformando, dando um visual mais bacana, mais confortável, e a casa de Deus destruída. Deus não estava sendo adorado dentro do santuário. Por quê? Porque o povo, diz a Bíblia, que a queixa de Deus é que o povo está preocupado mais com a sua casa que a vontade de Deus. Será que não está hoje assim a igreja, irmão? Será que a gente está colocando o nosso interesse acima do reino de Deus? Quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Confie no Senhor, irmão. Cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas mais do que você pode cuidar. Tempos passados aqui nessa igreja, uma irmã ligou para mim e disse, pastor, tire meu marido da escala. Eu digo, a senhora manda, está certo, tirar da escala. Por que ele precisa passear com o menino? Tudo bem, não estou dizendo que não deve passear, passei. Deus conforme seu filho, mas a prioridade é o reino de Deus. A pregação da palavra é prioridade na vida de quem foi chamado, de quem tem vocação, que tem chamada divina.
E a gente tem dificuldade numa área, noutra, porque nós estamos encharcados com as coisas deste mundo e não queremos priorizar o reino de Deus. A recriminação cabe. E eu vou dizer mais, o perigo, sabe o que é, irmãos? É que essa indiferença nossa traz consequências funestas para a nossa vida. É a outra parte dessa mensagem. Olhastes para muito, mas esse não alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para cá, eu lhe assoprei. Quem? Deus. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, porque por causa da minha casa, que está deserto, e cada um colhe a sua própria casa. Por isso retém o céu dos orvalhos, a terra tem seus frutos. Eu vivi a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, o moço sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Irmão, Deus está vivo. E a glória a Deus, irmão. Ele conhece a minha vida, a sua vida, por dentro e por fora. Ele sabe quem tem interesse e quem não tem interesse com o seu reino, a sua glória. Quem está preso nas coisas deste mundo, quando deveria estar integrado, engajado, servindo a Deus de todo o coração, irmão. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui é o reino de Deus. Jesus disse: aquele que lança a mão arada e olha para a terra não é apto para o reino dos céus. Quem quiser me seguir, Jesus, negue-se a si mesmo. Essa vida folgada de cristão só quer nadar em dinheiro e bênção. Tem cuidado, irmão. Quem estava aqui na reunião de liderança viu o nosso irmão Samuel falar sobre isso. A igreja de Éfeso é uma igreja bacana, a igreja que trabalhava, a igreja que louvava a Deus, fiel na doutrina, mas ela perdeu a essência da vida cristã, que foi o primeiro amor, a devoção a Cristo. E Jesus disse para aquela igreja: tenho porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Ele disse: se não, brevemente tirarei do seu lugar o teu castiçal, a tua força, a tua luz, e vai ficar entregue ao pecado, e vai cair pela chadela, e vai defiando. Outra coisa que Deus colocou no meu coração é que é uma mensagem confortadora, né? O quadro é difícil, mas aquelas almas que se quebram diante de Deus, se humilham, se quebrantam, tá? Teme a Deus e começa a fazer um voto para melhorar de vida. Então Deus tem uma promessa confortadora. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo dizendo o seguinte: eu sou convosco, diz o Senhor. Amém? Quando você ouve a palavra, você se humilha, você diz: realmente, pastor, o melhor, Senhor, eu quero consertar a minha vida, eu quero melhorar, eu quero me consagrar mais. Então Deus diz: eu estou contigo, eu sou convosco, louvado seja o nome do Senhor. E nada melhor do que a presença do Senhor conosco, irmãos. Aí você agora escolhe: você quer a presença de Deus contigo, ou você quer a mão de Deus sobre você para juízo, se você é servo do Senhor. Aqui é para cair nessa mensagem, irmão. A gente escolhe, a opção é nossa. Eu, como sou frouxo, eu quero a presença do Senhor na minha vida constante, a sua companhia. Coloque as luzes, tem misericórdia de mim, tu está me vendo, sabe que eu sou fraco, quer menos fraqueza. Irmãos, é tempo de reconstrução, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de restauração, de renovação de vida, é tempo de consagração. Eu vi a Cristo, Fiana e Maria Damiane
dentro do carro, para a igreja, e estava aquela música: prepara-te, ó igreja, para subir. Ô glória! Vigia, sempre firme em oração. Estou com saudade de você no culto de oração. Nunca mais ver sua presença. Ai, Jesus de Deus. Como é que você está conseguindo levar a sua vida cristã sem oração? Me explica o mistério. Eu não tenho como mistério, não sei não como é que vai ser. Irmãos, a nossa alma, a alma crente, ela anseia por Deus. Como suspira, acossa pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei perante a face de Deus. Meu querido, consagre a sua vida. Você é muito importante. Você é muito valioso. Mudar uma vida cristã descompromissada, porque isso não serve, isso não agrada a Deus, isso entristece o Espírito. O reino de Deus, irmãos, é a prioridade. O resto é fichinha. Mas pastor, meu emprego, meus estudos, não sei o que. Eu sei que é importante, eu estudei, eu fui faculdade, fiz graduação e trabalhava como gerente da Embratel e pensei em ganhar dinheiro. Aliás, não era muito louco por dinheiro, não, porque tem gente que é louco por dinheiro. Eu queria, até para dar sustento a Maria Grande, ainda não ia casar. Fiz concurso, mas chegou um ponto de parar, irmãos. Pronto, agora Deus me deu, não é muito, mas também não é pouco, dá para eu viver. Prioridade absoluta, o reino de Deus. Aliás, eu já dava prioridade trabalhando, sabia? Porque eu estou estudando, eu trabalhei 10 anos no comércio, atendendo cliente, aguentando abuso de cliente. Estudava de noite na faculdade. Sabe qual era a minha comida à noite, irmão? Caldo de cana e pão doce num dia, no dia seguinte era o contrário. Pegava 2 coletivos para ir para morar em Baldo, e não morri não, irmão! Qualquer coisinha eu queria ter na igreja. É bastante mudar o tempo. Ah, está chovendo. Chovendo que nada. Aqui não tem chuva não, irmão! Nada que um guarda-chuvazinho ali de R$10, se você não tiver um pouco, viu? Ali no Paraguai, não, ali na Terceirão. Não resolva! E o povo reunido, buscando a Deus e o crente em casa, dentro da televisão, vai passando para descer, a junta, quer que a junta toda chacada. No dia seguinte é a mesma coisa, o diabo é chuto, mas esta noite é hora da libertação, irmão! Que Deus tenha algo melhor para você. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer dar uma graça mudando a vida desse ministério, mas vamos ajeitar a vida. Subir ao monte, cortar em madeira, trazer, edifique a casa, porque a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Vou terminar. A glória do segundo templo, né? Que segundo templo é esse? Se você olhar para o templo que Zorobabel reconstruiu, não se comparava com o templo de Salomão. Herodes embelezou lá na frente, depois de alguns séculos embelezou aquilo. Mas a glória do templo estava quando Jesus entrou dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Está pensando que a glória do templo é esse que o bispo construiu, né? Aqui não dá nada não, irmão. A glória do templo, esse templo, o segundo templo é a igreja. É o povo de Deus, que a glória de Deus brilha na face daquele que é lavado e remido do sangue de Jesus. Amém? Pois a vida da igreja cheia do Espírito, cheia da presença, cheia de dons, cheia da graça de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Está falando do tempo messiânico, que é o tempo da igreja hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Está pensando que Deus vai estar sobre os querubins na arca da aliança lá do bispo, né? Está enganado.
Deus habita no meio do seu povo, da sua igreja, bendito seja o nome do Senhor. Não estou criticando não, do ponto de vista empresarial, liderança, aquele homem é um gênio. Mas do ponto de vista bíblico e espiritual, não dá para fazer muita referência a ele como positivo, infelizmente. Um líder, um grande homem. Eu acho que os judeus chamam o bispo de blasfemo. Botou uma kippah, uma escola sacerdotal, para cultuar a Deus. Aquilo tudo já passou. A Jesus já completou tudo aquilo ali. E a glória do segundo tempo, e a glória de Deus no meio da igreja, uma igreja cheia do Espírito de Deus. Amém, irmão? Esta igreja amada de Jesus, que vai ser arrebatada no grande dia do Senhor. A palavra de Deus diz que lá não haverá sol, amém? A luz do sol, e o cordeiro que vai brilhar no meio da igreja, louvado seja o nome do Senhor. O profeta termina com uma palavra de esperança, de conforto, dizendo: vamos reconstruir, porque a glória da igreja é maior do que a glória do templo de Jerusalém. O segundo templo foi pequeno em relação ao de Salomão, mas o da igreja é maior, louvado seja Deus. É o povo de Deus. Neles habitarei, disse Deus, e entre eles andarei. Mas pastor, não estou vendo, nem se... O problema não é de Deus, o problema é meu e seu, que não estamos enxergando a presença do Senhor no meio da igreja. E se nós percebêssemos, a gente tinha outra postura, não chegava atrasado nos cultos, se comportava reverentemente, participava da adoração. Olha, irmão, seria outra coisa. A glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. Aquilo era figura, uma ideia pálida da beleza e da grandeza e do fulgor da igreja de Jesus Cristo. Dos homens e mulheres lavados e remidos pelo poder de nosso Senhor Jesus, Filho Santo do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, e dê graça. A mim também, que a gente continuar firme nessa obra de reconstrução. E Zorobabel, diz a Bíblia, ele junto com Josué, o sumo sacerdote, o povo, eles se levantaram e trouxeram madeira, começaram a edificar a casa foi reconstruída, o Senhor estou convosco, você adorado, você celebrado, irmãos, foi uma benção. Mas houve dificuldade, oposição, houve momentos de fraquejos. Não é tempo, mas chegou o tempo de reconstrução da sua, da minha, da nossa vida, na casa do Senhor, na presença do nosso grande e glorioso Deus. Deus te abençoe. Diga amém. Feche seus olhos. Oremos juntos. Soberano e eterno Deus, louvado e exaltado é o teu nome. Pai bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Senhor, neste momento, por tudo que tu tens nos dado, pela tua presença, pelo privilégio, Senhor, de ter sido escolhido por ti, meu Pai. Senhor, obrigado pela palavra ministrada nesta noite aos nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, nós só te pedimos perdão de nossas falhas, Senhor, de nossos pecados. E pedimos, Deus, que tu venha nos fortalecer, meu Pai, a cada dia. Pai, renova nossas forças em nome de Jesus. Renova nossa fé, Senhor. Aumenta ela a cada dia, Senhor, para que a gente venha a cada dia glorificar o teu nome, Senhor. Continua abençoando a nossa igreja, o nosso povo. Deus, todos nós que aqui estamos e a tua igreja espalhada sobre a face da terra, Deus. Pedimos que tu venha neste momento socorrer o teu povo em nome de Jesus. Amém.